Olá, meu nome é Cléucia dos Santos Leite. Estou apresentando esse trabalho como tema atmosfera para a disciplina de Química Ambiental. E para começo da nossa conversa, eu vou falar o que é a atmosfera. Ela é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar. Quanto à classificação das fontes poluentes com relação à atmosfera, elas podem ser naturais e artificiais. Naturais são os relâmpagos, raios, erupções vulcânicas, emissões de pólen, partículas marinhas e outros. Já as artificiais são as fontes industriais, domésticas e comerciais. E quanto à ação poluente, elas podem ser específicas e múltiplas. Quando ela é específica, ela libera apenas poluente de ação particular. E quando ela é múltipla, ela emite poluente de diferente natureza. E quanto à mobilidade também, elas podem ser fixas ou estacionárias, quando agem em uma região restrita, ou móvel, quando ela polui durante o percurso da locomoção, que no caso são os móveis. No caso são os automóveis, as aeronaves, trens, embarcações naviais. Fontes naturais e antrópicas, Elas podem ser de natureza geoquímica, biológica e elétrica. Na natureza, vão se destacar aí as erupções vulcânicas, a degradação das rochas e solos, a liberação de resíduos vegetais e pólen pela vegetação, as poeiras meteorológicas e a ocorrência de raios e relâmpagos e o desprendimento de partículas oceânicas. Na geoquímica, elas vão se destacar como na degradação do solo e rochas, vulcões, oceanos, furacões e meteoros. Na biológica, vão se destacando aí a vegetação, micro-organismos em solos, micro-organismos em oceanos, solo ricos em nitrogênio. E com relação à elétrica, antropogênica ou antrópica, nós vemos aí os meios de transportes, indústria, produção de energia elétrica, incineração de biomassa, o manuseio e a queima de combustíveis, desflorestamento, uso de produtos químicos. Os poluentes atmosféricos, classificação e os efeitos, Eles podem ser classificados como poluentes primários e como poluentes secundários. Os primários apresentam-se na mesma forma como foram produzidos. Os principais poluentes primários são o dióxido de carbono, monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o hidrocarbonetos. Já os poluentes secundários são produzidos na atmosfera através de reações químicas entre dois ou mais poluentes primários, ou a partir da reação de um poluente primário com outro componente da atmosfera ou ainda por fotoativação. E a influência sobre o clima, temperatura e o regime de chuvas, Nós temos aí os efeitos das chuvas ácidas, os efeitos fitotóxicos, efeitos de poluentes sobre materiais e os efeitos dos poluentes sobre a ação humana, que são muitos, As pessoas podem até morrer por conta dessa intoxicação, dessas poluições. Evolução da atmosfera terrestre. Estima-se que a atmosfera terrestre tenha surgido há cerca de 4 bilhões de anos.
Essa camada de gás formou-se quando o planeta Terra, depois de um elevado aquecimento, resfriou-se. Vapor da água, gases e outros elementos provenientes do interior da Terra emergiram. Parte desses gases e elementos dissiparam-se no espaço, contudo, alguns fixaram ao redor do planeta em decorrência da gravidade atuante. Na atmosfera primitiva, não havia presença de gases como o oxigênio. Os gases abundantes eram metano, gás carbônico, nitrogênio e, inclusive, os gases compostos por substâncias venenosas. Por outro meio da formação dos oceanos, começaram a surgir plantas marinhas primitivas que passaram a realizar o processo de fotossíntese, modificando então a composição de gases da atmosfera, né? Camadas atmosféricas. As camadas da atmosfera juntas compõem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros. São elas a exosfera, que é uma camada mais elevada, situando-se em torno de 600 quilômetros. Contém principalmente hidrogênio molecular. A temperatura dessa camada varia entre menos 270 graus a 2.000 graus por dia. A ionosfera ou a termosfera, situada entre 80 a quilômetros, o ar lá é rarefeito, as radiações cósmicas bombardeiam os gases que absorvem raios-x e UV de menor comprimento de onda. Ionizam-se a temperatura atingindo valores a 1.000 graus centígrados. A mesosfera, localizada entre 30 a 80 quilômetros, é a região de menor temperatura. O decréscimo de temperatura deve-se à presença de poucas espécies absorventes. A estratosfera situa-se a 12 a 30 quilômetros de altitude, a pressão é muito baixa e a temperatura é cerca de menos 60 graus. Nessa camada, a atmosfera torna-se estável, pois os ventos não são turbulentos, e a troposfera contém cerca de 80% dos gases atmosféricos, localiza-se a uma altura média de 11 km. No Equador, pode atingir 15 km e nos polos 8 km. Variação da pressão e da temperatura com a altitude. A primeira troposfera contém em torno de 85 a 90% da camada atmosférica e caracteriza-se por um decréscimo de temperatura com a altitude. A estratosfera, essa camada possui 90% de ozônio atmosférico. Acima da troposfera, a atmosfera torna-se estável e a gradiente vertical de temperatura inverte-se. O aumento da temperatura deve-se à absorção da radiação V por oxigênio para produzir o ozônio. A mesosfera, o perfil da temperatura se inverte novamente, decrescendo com a altitude. Essa camada é dinamicamente instável, caracterizando-se por rápida mistura vertical. Em altitudes, em torno de 80 km, a temperatura decresce cerca de menos 80 graus centígrados. A termosfera, na região situada acima de 85 a 90 km, a temperatura aumenta progressivamente, atingindo valores que dependem da atividade solar. Ou seja, né, a cerca de 80 km de altitude, as concentrações dos gases são relativamente constantes, pois a energia cinética das moléculas é suficientemente grande, superando a força gravitacional. Acima de 80 km, as concentrações mudam significativamente em virtude das reações fotoquímicas. Bom, por outro lado, nas regiões mais baixas da troposfera, a composição das espécies presentes em menor concentração não é constante em virtude da influência de diversas fontes e processos que operam verticalmente e horizontalmente.
mais a 99% de massa atmosférica total, encontra-se em torno de 30 km da superfície terrestre. Portanto, a pressão atmosférica decresce numa relação aproximadamente exponencial com a altitude. Quanto à origem dos ventos, a troposfera é instável, pois o ar tende a circular e misturar-se. Quando é aquecido, o ar dilata-se, torna-se menos denso e sobe esfriando por expansão. Por sua vez, o ar mais frio, contraído e mais denso, move-se para baixo, no lugar do ar aquecido. E esse movimento ascendente do ar quente e descendente do ar frio origina-se os ventos, que aí nós estamos vendo na figura, Eles sobe, desce e pega diversas regiões se movimentando. Pressão alta, pressão baixa. E com relação à distribuição vertical de espécies na atmosfera, as espécies que permanecem muito tempo na troposfera tendem-se a misturar-se completa e rapidamente devido à turbulência. A distribuição de material particulado caracteriza-se por um máximo de concentração na estratosfera, devido em grande parte às erupções vulcânicas e aos testes nucleares. Bom, e eu termino aqui deixando essa mensagem, ensinar é aprender 2 vezes.